Me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE e hoje a gente vai fazer uma introdução à psicologia, tá? Só que a gente não é uma introdução no sentido de história, tá? É uma introdução no sentido de te mostrar o que o psicólogo estuda, como ele estuda, quando ele estuda e aonde ele estuda, né? Essa aula vai ser legal para te mostrar o que o psicólogo pode fazer, né? Quais atividades ele pode exercer. A título de conhecimento, eu vou te dizer assim, Harley, dá um exemplo do que o psicólogo estuda. Bom, o psicólogo pode estudar a noção de realidade, né? Para saber se o que você está vivendo num sonho, o que você está vivendo na vida real é real, né? Você pode estudar estupro, agressão, né? Violência, mas enfim, né? Como esses pontos influenciam na vida do ser humano. A gente vai abordar isso mais para frente, você vai entender. Né? Nós, psicólogos, nós estudamos como as coisas se correlacionam, como as coisas se relacionam com nós mesmos, com nós seres humanos, né? Conosco, indivíduos, né? A gente estuda por que as pessoas se comportam de algumas formas, né? A gente busca entender, a gente busca compreender as leis universais que regem o comportamento humano. Ou seja, a psicologia ela cobre um espectro amplo de ações, tá? O psicólogo, eles estudam funções básicas do comportamento humano, por exemplo, aprendizagem, linguagem, pensamento, emoções, motivações, né? Enfim, os psicólogos eles estudam aspectos sociais como divórcio, estupro, sexismo, racismo, segregacionismo, tá? Violência, conservação, conservadorismo, política pública, poluição, ou seja, diversos assuntos, tá? Que se relacionam com a vida e com o desenvolvimento humano. A gente estuda aí o comportamento humano em toda a relação da vida, né? A saúde mental, a qualidade de vida, como o estilo de vida afeta as ansiedades, né? A assistência à saúde. A gente estuda como os sentimentos afetam as doenças, como as doenças afetam o sentimento. A gente estuda os agravos sociais como alcoolismo, drogas, enfim, a gente estuda até como as máquinas elas afetam diretamente o ser humano, tá? A psicologia ela se sobrepõe a algumas disciplinas, tá? Alguma ciência, porque ela é ciência e ela severamente se submete ao rigor da ciência. Só que a gente estuda de maneira sobreposta algumas disciplinas como sociologia, biologia, enfim, eu estou dando esses dois exemplos, mas são várias, tá? Por exemplo, o sociólogo ele estuda os processos grupais. Já nós, psicólogos, estudamos as influências que esses grupos sofrem, que ele exerce e que exercita sobre ele. A gente sobrepõe a biologia no sentido de a biologia estudar o físico e a gente estudar os processos mentais, como o cérebro funciona, como a memória acontece no cérebro. Isso vale para diversas outras ciências, tá? Assim como eles, em alguns aspectos, estudam a psicologia. A psicologia ela se define como psique, né? O nome psicologia, psique, que é a alma, e logia, a logos, estudo, né? Só que isso não tem muito a ver com a psicologia de hoje, tá? Porque a gente se submete, como eu disse anteriormente, a gente acredita profundamente na tradição científica, tá? Então, nós somos ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. Nada a ver com alma, tá? Inclusive a gente recusa qualquer explicação que seja abstrata, tá? Eu tenho uma outra videoaula que fala sobre a tradição da ciência da psicologia, é interessante você assistir, tá? Existem aí debates tratando sobre se o processo mental ele é ou não é um comportamento, tá? Só que porque o que se chama de mente, né, mente, a gente consegue pegar a mente do sujeito e botar isso para ser observado no laboratório, mas a gente tem pesquisadores e cientistas aí de renome, que são sérios, né, que conseguem aí fazer pesquisas desse sentido. Então a gente entende que a psicologia é a ciência estuda o comportamento e os processos mentais, tá? Como a gente explicou anteriormente, a gente vai explicar de novo, a psicologia ela busca, ela estuda as leis que regem o comportamento humano, tá? Então nós devemos sempre refletir, só que a gente deve sempre pergunta que a gente está se respondendo, que a gente está questionando, tá? Porque a psicologia ela é muito ampla, né? E ela é tão ampla que é humanamente impossível a gente estudar completamente. Então acaba-se por ser dividida em áreas, em sub-áreas, né? E dizem inclusive que é difícil você entender o todo de uma sub-área, né? Mas eu concordo com isso. Cada sub-área ela tem o seu objeto de estudo, ela tem as suas exigências, tá? E você precisa saber disso. Eu vou enumerar algumas só para você ver como é amplo o campo de atuação e o campo profissional do psicólogo.
e o campo de estudo também. Tanto para você entender que é uma boa disciplina, embora seja hostil e predatória no sentido de você ganhar muito dinheiro com isso, você pode fazer muitas coisas. Pode ser aquele psicólogo clínico, que é aquele cara que trata das pessoas com distúrbios, com papel com interesse de ressocialização. Você tem o conselheiro, né, que é aquele cara que drive as pessoas, que ajuda as pessoas com desajustamentos, tá? E promove a qualidade de vida, obviamente. Você tem o psicólogo organizacional, que é aquele que realiza pesquisas, consultorias, que melhora a eficiência no trabalho. Você tem o psicólogo educacional, que é o psicólogo que desenvolve e projeta programas de desenvolvimento educacional. Você tem o psicólogo social, que é o psicólogo que estuda as leis, né, que regem mutuamente as influências das pessoas. Você tem o psicólogo do desenvolvimento, que é o cara que estuda o comportamento ao longo da vida. Você tem o psicólogo experimental, que é o sujeito que vai conduzir pesquisas. Você tem o psicólogo escolar, que é diferente do educacional, porque o escolar, ele trata jovens, tá? Embora ele possa também criar programas nas escolas de desenvolvimento educacional, esse cara, ele trata jovens, faz com que o jovem, projeta que o jovem, né, se desenvolva mais rápido. Você tem um psicólogo cognitivista, que é o sujeito que estuda os processos mentais tais como memória, aprendizagem, percepção. Você tem aí o psicólogo comunitário, que é aquele cara que trata as pessoas, né, perturbadas em comunidades carentes, né, que projeta programas de saúde mental. Você tem aí o psicólogo engenheiro, que é o engenheiro psicológico, né, que planeja e avalia ambientes de trabalho, máquinas, né, que vão servir as pessoas. Você tem aí psicólogos da personalidade, que é o que estuda as diferenças entre os seres humanos. Você tem o psicólogo que é fisiologista, né, que estuda a base física do comportamento. E você tem o psicométrico, que desenvolve testes e aplica. Eu estou falando só alguns, tem muito mais. Tem o cara de trânsito, você tem o cara do psicólogo do hospital, você tem o psicólogo do esporte, enfim, você tem N áreas para você trabalhar e para você estudar. Essa é uma vantagem da psicologia, tá? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Essa disciplina é importante para você que é aluno, para você que não é. Então espero que tenha ficado claro. Se você quiser o texto, se você quiser ler isso aqui, você pode ler, tem no site do IPSE, tá? Se você quiser um certificado dizendo que você participou dessa nossa atividade, pode ir lá na opção cursos do site, você vai ter você vai ter essa aula lá, e você clica, responde uma pergunta ou duas e show de bola, você imprime um certificado, então você vai poder usar. Visite o nosso site www.ipse.com.br e segue no Instagram se você quiser Harley Pacheco, você pode seguir o IPSE, tá? @ipse, lá a gente posta muitas coisas legais. E curte a nossa fanpage, beleza? Show de bola!